Te disseram que levantar 3 vezes de madrugada para urinar e perder a firmeza na hora H é o preço normal de envelhecer. Mentiram para você de forma cruel e irresponsável. Disseram que é apenas o peso inevitável da idade chegando. A verdade clínica, fria e absolutamente direta, é que a sua ereção fraca não é um adeus à juventude. Ela pode ser o primeiro e mais silencioso sinal de alerta de que você está caminhando a passos largos para um derrame ou para um infarto fulminante aos 60 anos. Você abre os olhos pela manhã e sente as pernas pesadas, latejando, como se os seus músculos fossem feitos de chumbo. Você caminha até o banheiro e percebe, com muita frustração, que aquele fluxo urinário forte e contínuo de antigamente se transformou num gotejamento fraco, demorado, que molha o seu sapato e te deixa com a terrível sensação de que a sua bexiga nunca esvazia completamente. E quando o momento de intimidade com a sua parceira finalmente acontece, o seu corpo físico simplesmente ignora o comando da sua mente. A firmeza evapora, a insegurança toma conta do ambiente e você vira para o lado inventando uma desculpa sobre o cansaço do trabalho. Eu compreendo o peso exato desse silêncio, porque a dor de ver a própria biologia falhando em coisas que antes eram automáticas destrói a identidade de qualquer homem. A culpa não é sua. O sistema médico tradicional raramente senta na sua frente para traduzir o que está acontecendo por trás dos seus sintomas. Eu sou a doutora Tatiana Weilemann, urologista com 15 anos ininterruptos de prática clínica diária. Eu atendo homens todos os dias que cruzam a porta do meu consultório exaustos, assustados e convencidos de que a vida íntima acabou. O meu papel aqui não é passar a mão na sua cabeça com falsos consolos. O meu dever é te entregar o mapa exato do seu organismo, mostrando a lógica mecânica que está travando o seu sistema neste exato segundo. Nós vamos entender o motivo real dessa falha e como compostos botânicos específicos conseguem religar as suas engrenagens de forma limpa e inteligente, focando no resgate definitivo da verdadeira saúde do homem 60+. Antes de eu revelar qual é o processo oculto que está enferrujando os seus vasos por dentro, comenta aqui embaixo de qual cidade do Brasil você está me assistindo e já se inscreve no canal para proteger a sua biologia. O que a grande indústria não quer que você saiba sobre esse desgaste é que o seu organismo funciona exatamente como uma máquina clássica de alta performance que foi esquecida na garagem. Pense no corpo de um homem maduro, que já passou das 5 ou 6 décadas de vida como um motor V8 clássico. Um motor brutal, imponente, projetado milimetricamente para durar uma vida inteira entregando força. Na sua juventude, esse motor roncava alto ao menor toque no acelerador. O seu coração atua como a bomba de combustível central desse veículo blindado. A missão exclusiva dessa bomba vital é puxar o sangue rico em oxigênio e enviá-lo com pressão extrema para cada micropeça da máquina. E como esse combustível líquido viaja pelo seu corpo? Ele corre através das suas veias e artérias, que funcionam de maneira idêntica às mangueiras de borracha flexível que cortam o motor de um carro de ponta a ponta. Quando esse veículo era novo em folha, essas mangueiras eram pretas, macias, expansíveis e perfeitamente limpas por dentro. O sangue corria solto, veloz, sem enfrentar qualquer atrito. A saúde sexual masculina de um rapaz na casa dos 20 anos funciona de forma impecável, porque a pressão gerada na bomba central desce até a região pélvica em uma fração de segundo, enchendo os cilindros do sistema reprodutor e garantindo uma rigidez imediata, grossa e sustentada pelo tempo que for necessário. O sangue chega rápido e não volta. Mas existe um erro ainda pior que a maioria dos homens comete de manhã ao tentar ignorar os avisos que aparecem no painel. Com o passar dos anos, a exposição a uma alimentação carregada de açúcares, o estresse crônico que libera cortisol venenoso e a falta da manutenção exata começam a castigar a estrutura desse motor V8 formidável. As mangueiras de borracha flexível ressecam profundamente. Elas perdem a capacidade natural de esticar. O pesadelo mecânico acontece do lado de dentro do tubo. O cálcio endurecido, as toxinas do seu dia a dia e o colesterol ruim se grudam nas paredes internas desse encanamento, formando uma crosta áspera, uma verdadeira borra grossa e suja de óleo velho. O diâmetro interno das suas mangueiras fica estrangulado por essa sujeira biológica. O espaço para o sangue passar diminui drasticamente. A pressão gerada pela sua bomba central bate nessa parede dura de colesterol e não consegue avançar. Lembra do meu alerta inicial sobre a ereção fraca ser o aviso vermelho de um possível derrame? A lógica vascular é assustadoramente simples. Os vasos da sua região íntima são finíssimos, menores que a carga de uma caneta.
Se o sangue não consegue descer com força suficiente para manter uma ereção, ou se ele não chega com volume para nutrir a musculatura das suas pernas, causando aquela dor pesada na panturrilha, isso significa estruturalmente que as mangueiras maiores que alimentam o seu cérebro e o seu coração também estão duras e entupidas. O corpo humano sempre sacrifica as extremidades primeiro para tentar salvar os órgãos vitais. A disfunção erétil é o alarme de incêndio tocando alto na sua casa. E é aqui que a maioria se engana de forma fatal, acreditando que o problema está na falta de atração pela parceira ou no estresse passageiro do escritório. Quando a falha acontece repetidas vezes, o pânico se instala. Milhares de homens correm para o balcão da farmácia, buscando soluções mágicas de efeito imediato. Eles compram os famosos estimulantes químicos, as pílulas coloridas artificiais. Tratar a sua biologia com essas drogas sintéticas isoladas é o equivalente mecânico exato a pisar fundo no acelerador do seu motor V8, que está com as mangueiras completamente ressecadas, duras e entupidas de borra. O estimulante artificial ignora a saúde da estrutura. Ele força a bomba do coração a trabalhar num giro altíssimo, batendo no limite vermelho do conta-giros. A pressão do combustível sobe de forma violenta em questão de minutos, mas a mangueira não tem espaço físico para expandir e acomodar essa torrente de sangue forçado. O que a física mecânica dita que acontece com um cano entupido sob pressão extrema? Ele rompe. Ele rasga. Do seu corpo físico, esse rompimento da mangueira se traduz em um acidente vascular cerebral. Você tenta resolver um sintoma local e coloca o bloco inteiro do motor em risco de fundir definitivamente. A urologia preventiva entende que nós não precisamos forçar a bomba, nós precisamos limpar e desobstruir as mangueiras com segurança biológica. Só que aqui tem um erro ainda mais perigoso acontecendo bem no meio dessa engrenagem, um vazamento que drena a sua energia, sem você perceber. Se as mangueiras ressecadas fossem o único problema, o conserto seria rápido. O agravante da saúde masculina 60+, é que nós precisamos olhar com muita atenção para o centro exato desse bloco de metal pesadíssimo, a sua próstata. Na mecânica do corpo do homem, a próstata atua exatamente como o filtro de óleo mestre do seu motor. A sua uretra, que é a mangueira fina por onde passa a urina e o sêmen, atravessa bem o centro milimétrico desse filtro. Devido às agressões diárias e a uma falha na conversão dos seus próprios hormônios, esse filtro de óleo começa a sofrer uma mutação inflamatória. Uma enzima agressiva começa a converter a sua testosterona livre em um ácido corrosivo chamado DHT. Esse ácido age como um veneno na carcaça do filtro. A próstata, que na juventude tinha o tamanho e a leveza de uma pequena noz, começa a inchar de forma descontrolada e dolorosa. Ela se transforma em uma bola pesada, rígida e hipertrofiada. Ao inchar para dentro, ela esmaga implacavelmente a mangueira de urina que passa pelo meio dela. O estrangulamento é físico. O seu sistema de fluidos perde a pressão instantaneamente. É exatamente por esse motivo mecânico que você levanta no escuro, para na frente do vaso sanitário, faz uma força abdominal violenta e a urina sai sem pressão nenhuma, apenas gotejando. O seu motor V8 perdeu a capacidade de esvaziar o tanque de descarte. A urina que fica parada e acumulada no fundo da bexiga se transforma em um pântano interno, o ambiente perfeito para a proliferação de bactérias mortais e inflamações pélvicas silenciosas. O que a indústria não quer que você saiba sobre esse processo noturno é que a paralisação do sono destrói a sua fábrica de hormônios antes do sol nascer. Quando esse filtro de óleo inchado te obriga a levantar 3, 4, 5 vezes na mesma madrugada, o seu motor nunca consegue desligar totalmente para esfriar. A engenharia do corpo masculino programou o sono profundo de qualidade para atuar como o alternador do seu sistema elétrico. É única e exclusivamente no silêncio do sono ininterrupto que o seu corpo recarrega a bateria central e fabrica os níveis diários de testosterona naturalmente. O sono estilhaçado pelas idas constantes ao banheiro age como um feixe de fios descascados encostando na lataria do carro, roubando a carga da sua bateria a noite inteira em pequenos curtos-circuitos. Você abre os olhos pela manhã sentindo uma letargia assustadora, com a bateria totalmente arriada. As velas de ignição do seu motor, que representam a sua testosterona circulante, ficam sujas e fracas. Elas perdem a capacidade de gerar faísca. O motor até tenta girar quando você exige esforço físico no trabalho ou quando tenta ter um momento de intimidade e desempenho, mas ele engasga miseravelmente. O som do motor de arranque falhando é a sua qualidade de vida masculina desaparecendo a cada novo amanhecer, sugada por um filtro inchado que ninguém te ensinou a consertar.
E a solução para esse apagão sistêmico não está em aceitar fraudes químicas. E aqui entra a peça do quebra-cabeça que quase ninguém explica sobre a autodefesa da natureza. Para interromper esse ciclo de destruição, desinchar o filtro de óleo e salvar a passagem livre da mangueira, a ciência botânica estudou a fundo o comportamento celular. Os pesquisadores isolaram os compostos ativos de uma palmeira rasteira incrivelmente resistente, amplamente reconhecida pelos protocolos urológicos modernos. O extrato purificado do sol palmetto age no motor inflamado do homem idoso como o desengripante industrial mais potente e preciso da biologia. Ao ser absorvido pelo seu sistema digestivo, o sol palmetto cruza a corrente sanguínea e viaja com um alvo único, a próstata inflamada. A genialidade dessa planta é que ela bloqueia fisicamente a enzima que transforma a sua testosterona naquele ácido corrosivo DHT. Ao cortar o fornecimento de veneno na raiz, o ataque inflamatório para na mesma hora. Sem a agressão constante, o tecido do filtro de óleo começa a desinchar, a ceder e a murchar. A carcaça da próstata retorna de forma gradativa ao seu tamanho original de fábrica. A compressão absurda que esmagava a uretra desaparece. O canal se abre. O resultado físico disso é que o seu fluxo urinário volta a ter a pressão e a grossura da sua juventude. Você vai ao banheiro antes de dormir, esvazia o reservatório da bexiga por completo em um jato rápido e contínuo, e o mais importante de tudo, você não levanta mais nenhuma vez durante a madrugada. A qualidade do sono profundo retorna, reativando o seu alternador biológico e garantindo a carga máxima de produção hormonal para o dia seguinte. Muitos pacientes me perguntam como ingerir tudo isso sem gastar uma fortuna. A boa notícia é que a tecnologia avançou. Existe uma composição natural que une essa tríade nas doses exatas. Eu deixei um link na descrição para você conhecer depois, mas não saia agora, porque o próximo erro que vou mostrar destrói sua testosterona em dias. Resolver a falha do filtro de óleo garante que a bateria recarregue à noite e o combustível não vaze. Mas nós precisamos voltar a olhar para as mangueiras principais do seu motor V8. A tubulação ressecada e cheia de borra de cálcio que discutimos no começo continua estrangulando o sangue que tenta descer para as pernas e para a pelve. O desengripante do sal palmetto salvou a próstata, mas o motor vai fundir se nós não adicionarmos um solvente biológico agressivo direto no combustível para limpar essa tubulação entupida. Para limpar essas mangueiras ressecadas de dentro para fora, o corpo humano precisa de um sinalizador bioquímico imediato. A ciência vascular provou que o organismo possui um gás natural chamado óxido nítrico, que tem a função biológica exclusiva de relaxar a borracha dessas vias de circulação. O problema estrutural grave da saúde do homem 60+ é que, com a inflamação acumulada e a idade, a fábrica interna desse gás simplesmente fecha as portas e encerra a produção. Nós precisamos colocar um aditivo de altíssima octanagem diretamente no tanque de combustível para derreter a crosta de colesterol e oxidação que trava o seu sistema. O aminoácido L-citrulina atua no seu sangue exatamente como esse solvente brutal de limpeza industrial. Ao ser ingerida e entrar no seu sistema digestivo, a L-citrulina viaja intacta até atingir os seus rins. Lá, ela sofre uma conversão molecular violentamente eficaz e inunda as suas artérias principais procurando os pontos de maior restrição. Ao encontrar as paredes duras e entupidas das suas pernas e da sua pelvis, ela dispara uma reação em cadeia que libera volumes massivos de óxido nítrico puro diretamente no foco do entupimento. O músculo liso que reveste o interior da sua veia, que estava contraído, rígido e sofrendo espasmos, relaxa na mesma hora. A mangueira de borracha orgânica expande instantaneamente e recupera o seu diâmetro largo e original. A sujeira interna cede espaço. Imediatamente, a sua bomba cardíaca consegue empurrar o sangue limpo e oxigenado para baixo sem fazer absolutamente nenhum esforço extra. Aquele peso insuportável na panturrilha e as câimbras noturnas desaparecem, porque a sua perna finalmente volta a ser irrigada com vida. E com a via expressa totalmente desobstruída, sem barreiras de cálcio no caminho, o volume de sangue inunda a sua região pélvica na hora exata em que o comando da intimidade é acionado no seu cérebro. A pressão hidráulica vital retorna aos microvasos, eliminando a disfunção erétil e garantindo uma ereção fraca do passado se transforme em uma firmeza dura, resistente e totalmente isenta de riscos de sobrecarga para o seu coração. O motor V8 volta a ter o fluxo de combustível perfeito. Só que aqui tem um erro ainda mais perigoso que a maioria dos homens comete ao tentar arrumar o motor pela metade
A faxina completa das mangueiras é completamente inútil se você não tiver proteção pesada na fiação elétrica que aciona a ignição do seu veículo. O gás do óxido nítrico abre a passagem, o sangue novo entra acelerando pelos canos limpos, mas a faísca que inicia e mantém o fogo da sua saúde sexual masculina aceso precisa ser extremamente forte e constante. Essa faísca primária é a sua testosterona livre. O corpo de muitos homens acima de 50 anos sofre com um vazamento elétrico cruel e silencioso. Uma enzima agressiva chamada aromatase se instala na sua gordura abdominal profunda e age no seu corpo como um fio desencapado encostando na lataria metálica do carro. Ela rouba a carga da sua faísca pura e converte a sua testosterona brutal em estrogênio, que é o hormônio predominante no corpo da mulher. O estrogênio elevado no ambiente sanguíneo masculino derrete a massa muscular, drena completamente a sua disposição matinal, aumenta a gordura no peito e aniquila o instinto primário de procurar a sua esposa e tomar a iniciativa. E é aqui que a maioria se engana, acreditando que géis hormonais sintéticos vão resolver uma falha de curto-circuito interno. Para encapar esse fio descascado, isolar o sistema elétrico e garantir o arranque potente do seu motor, a biologia exige a presença massiva de um mineral estabilizador chamado zinco. O zinco puro entra na sua corrente sanguínea, atuando como uma fita isolante industrial de alta voltagem. Ele navega até a região abdominal, identifica a enzima aromatase e se liga diretamente a ela, bloqueando fisicamente o roubo hormonal. O zinco fecha a torneira do vazamento. Sem essa perda elétrica constante, a sua testosterona livre fica protegida, blindada e começa a se acumular rapidamente nas suas artérias. Aprender como aumentar testosterona naturalmente passa obrigatoriamente pelo processo lógico de tapar os furos por onde a sua faísca original estava escapando. Com o zinco protegendo a parte elétrica e o sol palmetto mantendo o filtro de óleo da próstata desinchado, o comando do seu sistema nervoso viaja sem nenhuma interrupção até a base pélvica. O motor liga de primeira, a aceleração sobe e a falha mecânica desaparece da sua rotina. O que a indústria do adoecimento contínuo não quer que você saiba sobre essa manutenção é que o combustível sujo destrói qualquer conserto de alto nível. Nós alinhamos o filtro de óleo reduzindo o inchaço e a urgência urinária. Nós limpamos a crosta das mangueiras com o solvente da L-citrulina, devolvendo a pressão para o seu sangue. E nós isolamos a fiação elétrica com o zinco, protegendo a sua energia masculina do roubo interno. O seu clássico motor V8 está estruturalmente pronto para rodar o dia inteiro com potência máxima. Contudo, a engenharia da máquina humana exige que o dono do veículo pare imediatamente de jogar lixo no próprio tanque de combustível. A verdadeira urologia preventiva determina que as escolhas que você faz na mesa de jantar definem o nível de oxidação e a durabilidade das suas peças biológicas. A adoção de uma alimentação saudável para homens não é um castigo médico sem sabor. É a escolha puramente tática de fornecer matérias-primas nobres para o seu sistema. Significa ingerir proteínas limpas que reconstroem as fibras, gorduras boas que lubrificam as engrenagens articulares e cortar radicalmente o trigo e o açúcar branco, que formam aquela borra inflamatória espessa nas suas veias de cobre. Abastecer o seu corpo com esse combustível de aviação garante que as válvulas recém-limpas não vão enferrujar novamente na próxima quinzena. Mas existe um detalhe mecânico sobre o movimento que quase ninguém explica para quem já passou das 5 décadas de uso contínuo. Um motor imponente de altíssima cilindrada não foi projetado pela natureza para ficar trancado na garagem, imóvel e coberto por uma lona empoeirada. O comportamento totalmente sedentário convence a central de comando do seu cérebro de que a grande viagem da sua vida chegou ao fim. Esse sinal de inatividade faz a biologia desligar gradativamente todas as fábricas de vigor muscular e hormonal. A implementação de exercícios para homens acima de 60 não exige que você se torne um fisiculturista ou participe de competições de exaustão extrema. O objetivo mecânico é apenas testar rigorosamente a integridade das mangueiras e das bombas hidráulicas todos os dias. Uma caminhada forte nas primeiras horas da manhã, o levantamento de pequenos pesos controlados ou um alongamento rigoroso funcionam como o aquecimento essencial do óleo desse motor bruto. O seu sangue circula com velocidade, criando um turbilhão que empurra as toxinas embora e impede que o cálcio se assente no fundo das artérias da perna. A saúde masculina 60 mais vibrante, aquela que afasta a letargia e devolve a postura ereta, depende visceralmente do giro constante das suas próprias engrenagens.
E aqui entra a peça do quebra-cabeça que revela o verdadeiro poder de controle que você tem sobre o próprio corpo. A mecânica física e química do corpo masculino obedece a leis muito claras e absolutas de causa e efeito. Não existe uma maldição genética irremediável ou um destino trágico de fraqueza na sua perda progressiva de vitalidade. O inchaço do filtro da próstata, esmagando o fluxo de urina noturno, o entupimento das veias causando a dor na panturrilha e a disfunção erétil, e o fio desencapado roubando cruelmente a sua testosterona para gerar hormônio feminino são falhas de engenharia puramente tratáveis. A ciência avançada isolou o mecanismo exato de cada engrenagem. Você compreende de forma cristalina agora que tentar forçar esse motor debilitado engolindo estimulantes químicos artificiais, ignorando completamente a crosta de sujeira e a inflamação interna, é o caminho mais curto e perigoso para fundir o seu bloco cardíaco de forma irreversível. O organismo reage de forma rápida e implacável aos nutrientes puros e combinados que você coloca na sua corrente sanguínea. Quando o sinalizador que relaxa a borracha, o bloqueador que salva a próstata e o estabilizador que protege o hormônio entram no sistema de forma simultânea, o seu corpo simplesmente para de lutar contra si mesmo e volta a operar na mesma frequência limpa e furiosa da juventude. A informação você já tem. A decisão de recuperar sua vitalidade é sua.